O dia em que tudo desmoronou. O dia começou como todos os outros na vida de Jó. Mas antes que o sol completasse sua jornada pelo céu, esse homem íntegro perderia absolutamente tudo o que possuía, exceto sua própria vida. O que estava prestes a acontecer seria uma demonstração brutal de como a vida pode se desintegrar em questão de horas. Como a prosperidade pode se transformar em cinzas enquanto ainda se está respirando. Jó estava em sua casa quando o primeiro mensageiro chegou correndo, ofegante, com o rosto marcado pelo terror. Suas palavras saíram em disparada, tropeçando umas nas outras, na urgência de transmitir a tragédia. Os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. Quando caíram sobre nós, os sabeus os tomaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Antes que Jó pudesse processar completamente essa perda devastadora, seus bois de lavoura, suas jumentas, seus servos mortos brutalmente, um segundo mensageiro surgiu no horizonte, também correndo desesperadamente. Este trazia notícias ainda mais incompreensíveis. Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Fogo do céu? Como era possível? 7.000 ovelhas incineradas em um instante por um raio divino. Os servos que as cuidavam, consumidos pelo mesmo fogo inexplicável. A mente de Jó deve ter lutado para compreender. Isso não era simplesmente má sorte ou violência humana. Parecia ser um ato da própria natureza, talvez até um ato de Deus. Mas por quê? Enquanto ainda tentava respirar sob o peso dessas duas catástrofes simultâneas, eis que um terceiro mensageiro apareceu, trazendo ainda mais destruição. Os caldeus formaram 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. 3.000 camelos roubados, mais servos assassinados, 3 calamidades, uma após a outra, como ondas implacáveis de um tsunami de sofrimento. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter preparado Jó para o que viria a seguir. Um quarto mensageiro surgiu, e antes mesmo de ver seu rosto, Jó deve ter sentido no ar que esta notícia seria diferente, mais terrível, mais devastadora que tudo o que havia precedido. E estava certo. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando sobreveio um grande vento do deserto, deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Silêncio. O mundo inteiro deve ter parado naquele momento. Não eram apenas propriedades perdidas, não eram apenas servos mortos por estranhos. Eram seus filhos, suas filhas, todos os 10, de uma só vez, esmagados sob os escombros de uma casa destruída por um vento sobrenatural. A próxima geração de sua família apagada em um único momento violento. Imagine a agonia daquele instante. 4 mensageiros, 4 tragédias, cada uma pior que a anterior, desabando sobre ele em rápida sucessão. Não houve tempo para luto, não houve tempo para recuperação, não houve tempo para respirar entre os golpes. Foi uma execução sistemática de tudo o que tornava a vida de Jó significativa. O que Jó fez a seguir se tornaria um dos momentos mais extraordinários e desconcertantes de toda a Escritura. Este homem que acabara de perder 10 filhos, toda a sua riqueza, seus meios de sustento e dezenas de servos fiéis, levantou-se. Rasgou seu manto em sinal de luto profundo, como era o costume. Rapou sua cabeça em expressão de devastação absoluta. E então fez algo que desafiaria toda a lógica humana. Ele se lançou em terra e adorou. Adorou. No momento que Jó teve sua maior perda, no auge de sua agonia mais insuportável, com a lembrança da devastação ainda nítida e a dor da ausência de seus filhos ainda presente, Jó adorou. E não foi uma adoração silenciosa ou resignada.
Foram palavras que se tornariam imortais, proclamadas no meio das lágrimas e da dor indescritível. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras não eram negação do sofrimento. Jó não estava fingindo que não doía, não estava suprimindo suas emoções ou pretendendo estar bem. O manto rasgado e a cabeça raspada testemunhavam sua angústia real e profunda. Mas mesmo no abismo da dor, havia algo em Jó que permanecia ancorado em uma verdade mais profunda que suas circunstâncias. Deus era Deus, independentemente do que acontecesse na vida de Jó. Esta não era a resposta de alguém que servia a Deus pelos benefícios. Era a resposta de alguém cuja fé estava enraizada não no que Deus dava, mas em quem Deus era. Satanás havia apostado que Jó amaldiçoaria a Deus quando perdesse suas bênçãos. Em vez disso, Jó bendisse o nome do Senhor. O texto bíblico registra com uma simplicidade profunda. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas se você pensa que a provação de Jó havia terminado, estava terrivelmente enganado. O primeiro teste havia se concentrado em suas posses externas, sua riqueza, seus servos, seus filhos. Jó havia permanecido fiel através dessa fornalha ardente. Mas havia um segundo teste por vir, e este seria mais pessoal, mais íntimo, mais inescapável. Satanás não estava satisfeito. Ele retornou à presença de Deus com uma nova acusação, uma teoria mais sinistra sobre a motivação humana. Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A alegação era clara. Um homem pode suportar a perda de propriedades e até de entes queridos se ele mesmo permanecer saudável. Mas toque em seu próprio corpo, faça-o sofrer fisicamente, e sua verdadeira natureza será revelada. Deus novamente permitiu o teste com uma única restrição. Eis que ele está em teu poder. Somente poupa-lhe a vida. Quando o corpo se torna uma prisão de sofrimento, Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com uma enfermidade tão terrível que sua descrição ainda causa desconforto milhares de anos depois. Das plantas dos pés ao alto da cabeça, o corpo de Jó se cobriu de tumores malignos e feridas purulentas. Não havia 1 centímetro de pele saudável em seu corpo. Cada movimento era agonia. Cada respiração era um lembrete de seu tormento. A doença de Jó não era apenas dolorosa, era repulsiva, humilhante e socialmente isoladora. As feridas de Jó supuravam constantemente, exalando um odor nauseante que afastava qualquer pessoa. Vermes se criavam nas chagas abertas. Sua pele endureceu e rachou. Depois se desfazia em pedaços. Os ossos pareciam queimar dentro dele como se estivessem em chamas. Ele não conseguia dormir. As noites eram um tormento interminável de coceira insuportável, dor pulsante e febre devastadora. Jó, que uma vez foi o homem mais respeitado e próspero do Oriente, agora se sentava sobre um monturo de cinzas, o lugar designado para os impuros, os intocáveis, os rejeitados pela sociedade. Ali, em sua miséria absoluta, ele pegava um caco de cerâmica para raspar suas feridas, tentando encontrar algum alívio momentâneo da coceira torturante que o consumia. Era uma imagem de degradação total. Do palácio ao monturo de cinzas, da riqueza à repugnância, da honra à humilhação. Mas talvez a ferida mais profunda ainda não fosse física. Foi quando sua própria esposa, a mulher que havia compartilhado sua vida de prosperidade, que havia dado à luz seus 10 filhos agora mortos, que havia estado ao seu lado através de décadas de matrimônio, aproximou-se dele no monturo de cinzas e proferiu palavras que cortaram mais fundo que qualquer doença. Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre.
Era exatamente o que Satanás havia previsto, as palavras que ele esperava ouvir dos próprios lábios de Jó. Mas, em vez disso, vieram da pessoa mais próxima a ele, sua esposa, cuja dor também era inimaginável. Ela havia perdido todos os seus filhos, viu sua vida desmoronar e agora observava seu marido definhar em uma doença repugnante. Estava implorando para que ele simplesmente terminasse tudo. A resposta de Jó revelou a profundidade de seu caráter mesmo no fundo do poço. Você fala como uma insensata. Receberemos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? E o texto registra novamente: em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Mas não pense que Jó era sobre-humano ou indiferente ao sofrimento. Ele estava quebrantado, devastado, confuso. Suas palavras posteriores revelariam a profundidade de sua angústia. Mas neste momento crucial, ele recusou-se a abandonar sua integridade, recusou-se a culpar Deus injustamente, recusou-se a tomar o caminho fácil da blasfêmia e da morte. A notícia do colapso total de Jó se espalhou. 3 de seus amigos, Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, e Zofar, de Naamá, ouviram sobre todas as calamidades que haviam caído sobre ele. Estes não eram conhecidos casuais. Eram amigos verdadeiros, homens que se importavam genuinamente com Jó. Eles combinaram entre si de virem juntos para condoer-se dele e consolá-lo. Quando os 3 amigos avistaram Jó de longe, não o reconheceram. Aquele homem no monturo de cinzas, coberto de feridas supurantes, com a pele endurecida e rachada, raspando-se com um caco, como poderia ser o mesmo homem que eles conheciam? O poderoso Jó, o íntegro Jó, o abençoado Jó. A transformação era tão chocante que eles levantaram a voz e choraram. Rasgaram seus mantos e jogaram pó sobre suas cabeças em direção ao céu, sinais tradicionais de luto profundo. E então fizeram algo extraordinário. Sentaram-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, porque viam que a dor dele era muito grande. Este silêncio inicial era o ministério mais puro que podiam oferecer. Não havia palavras para aquela situação. Não havia conselhos que pudessem ajudar. Não havia explicações que fizessem sentido. Então simplesmente ficaram presentes, compartilhando o espaço do sofrimento. Mas o silêncio, embora compassivo, não podia durar para sempre. E quando finalmente foi quebrado, seria pelo próprio Jó, em uma explosão de angústia tão crua, tão honesta, tão desesperada, que ainda ressoa através dos milênios como um dos grandes lamentos da literatura humana. Jó abriu sua boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Note, ele não amaldiçoou a Deus como Satanás havia previsto e sua esposa havia sugerido, mas amaldiçoou o dia em que nasceu. Suas palavras eram poesia de desespero puro. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um menino. Converta-se aquele dia em trevas. Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no para si as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Jó desejava que o dia de seu nascimento fosse apagado do calendário, eliminado da existência, como se nunca tivesse acontecido. Por quê? Porque se ele nunca tivesse nascido, nunca teria experimentado esta agonia. Era o grito de um homem que havia chegado ao limite do que um ser humano pode suportar. Por que não morri eu, na madre? Ele clamava. Por que não expirei ao sair dela? Por que me receberam os joelhos? Por que os seios, para que eu mamasse? Se tivesse morrido no nascimento, argumentava ele, agora estaria descansando em paz, dormindo com reis e conselheiros da terra. Em vez disso, estava vivo para experimentar sofrimento insuportável. Estas não eram as palavras de alguém fingindo estar bem, não era teologia polida ou fé superficial, era honestidade brutal diante de Deus. Jó estava dizendo,
Eu preferiria não ter nascido a viver isto. E havia algo profundamente humano, profundamente real nessa confissão. Por que se dá luz ao que está em miséria? Jó perguntava. E vida aos amargurados de ânimo, que anseiam pela morte, mas ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos? Jó havia chegado a um lugar onde a morte parecia preferível à vida, onde cada dia era um fardo, cada respiração uma maldição. Mas mesmo neste lamento desesperado, observe o que Jó não fez. Ele não culpou Deus de injustiça, não declarou que Deus era mau, não abandonou sua fé. Ele trouxe sua dor diretamente para Deus, sem filtros, sem pretensão. E há algo profundamente importante nisso. Jó sabia que podia ser completamente honesto com Deus sobre seu sofrimento. Quer continuar acompanhando a inspiradora história de Jó? Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa mensagem de esperança.